Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai conversar sobre o lado negativo da faculdade de farmácia. Eu sempre trago a realidade, sempre mostro a importância da nossa profissão, sempre dou dicas voltadas para estudantes, enfim, ajudo vocês nesse processo da escolha também, mas acho importante a gente não florear demais as coisas e existem pontos negativos, como tudo na nossa vida, que merecem ser falados e comentados também, não no intuito de desestimular quem está pensando em fazer farmácia ou quem está já no curso, mas para que a gente possa ter conhecimento, ter clareza de tudo isso, para buscar recursos e buscar formas de melhorar esses pontos que, na minha visão, são negativos. Inclusive, eu tinha um projeto aqui no canal que se chamava Farmácia Sem Filtro, onde eu entrevistava farmacêuticos e futuros farmacêuticos e fazia algumas perguntas específicas. Em um desses vídeos a gente comentou sobre o lado mais decepcionante, com o que a gente mais se decepcionou na faculdade de farmácia. E eu vou deixar o vídeo linkado aqui para que vocês possam ter conhecimento sobre esses fatos também. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Larissa Mocelin, eu sou farmacêutica e crio muito conteúdo sobre farmácia por aqui e lá no meu Instagram também. Então eu aconselho muito que você se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram para não perder nenhum conteúdo que eu postar. Esse primeiro ponto que eu quero abordar, ele tem uma versão muito positiva, que é exatamente o fato da gente ter muitas áreas de atuação, muitas oportunidades de áreas diferentes dentro da farmácia. Esse fato costuma gerar bastante segurança nos alunos, porque pelo menos eu pensava que, tudo bem, se eu não me adaptar com análises clínicas, eu vou ter a manipulação. Se eu não gostar da manipulação, eu tenho hospitalar. Se eu não me encontrar na hospitalar, eu tenho a drogaria. Enfim, e além dessas áreas mais clássicas, a gente tem ainda todas as outras áreas. Para quem não conhece, eu vou deixar um print aqui de todas as áreas de atuação do farmacêutico, então a gente realmente tem muitas possibilidades. Mas uma coisa que acaba acontecendo durante a faculdade, e que eu senti isso, meus colegas sentiam isso, eu recebo vários relatos todos os dias de pessoas que também se sentem assim, é o fato de que a gente sabe pouco sobre muita coisa. A gente conhece um pouquinho, pelo menos o básico do básico do básico de cada área e não consegue se aprofundar em uma só. O fato de ter um currículo generalista, né, que a gente consiga sair da graduação e atuar nas mais diversas áreas, às vezes parece que não nos capacita direitinho assim para pelo menos uma ou duas áreas. É isso que a gente sente, que a gente viu sobre tudo, mas a gente sabe pouco de cada área, pouco de cada coisa. E entre o conselho que eu sempre dou, inclusive no vídeo que eu falei sobre farmácia estar saturada, né, ter muitos profissionais ou não, eu comentei sobre isso, que eu acho que a partir do momento que eu me formo e que eu vou trabalhar em drogaria, é o momento que eu vou estudar sobre drogaria, sobre legislação, sobre indicação, né, o que eu posso indicar, o que eu não posso indicar, sobre SNGPC, enfim. Então a gente sabe, a gente tem uma noção do que a gente precisa estudar indo para as áreas de atuação, só que a gente não tem um conhecimento aprofundado. Então quando a gente escolhe uma área para seguir, é esse momento que a gente para estudar a fundo sobre ela. E eu nem acho que seja falha da faculdade, falha do método de ensino, porque realmente é impossível abordar a fundo todas as áreas de atuação do farmacêutico. Então esse é um ponto um pouco frustrante, ao meu ver, que a gente sabe sobre muitas áreas, mas um pouquinho de cada coisa. Um segundo ponto negativo, e que eu também não atribuo à formação, ao currículo, à faculdade em si, porque realmente é difícil que a gente tenha esse conhecimento na graduação, mas que quando a gente sai e vai para o mercado de trabalho a gente sente muita falta, é conhecimento básico em liderança, em gestão, né, de pessoas principalmente, e até mesmo em empreender. O farmacêutico é sempre a pessoa que vai estar à frente da equipe, né, e hierarquicamente ele ocupa um lugar mais alto, só abaixo do proprietário, talvez do estabelecimento que você trabalhe, ou abaixo do gestor, do gerente, enfim. Mas a gente está sempre envolvido em liderar, gerenciar conflitos, né, entre clientes, entre pacientes, entre pessoas, entre funcionários, que acontece muito também. Inclusive eu falei muito sobre isso nesse vídeo aqui, sobre 3 habilidades que ninguém nos conta que a gente precisa trabalhar e exercer como farmacêuticos. Então quando eu fui para o mercado de trabalho eu me sentia muito crua nesses aspectos. Eu não sabia liderar e não é algo do meu perfil, eu não gosto de liderar, então eu me senti muito prejudicada por isso. Não gosto de estar à frente das pessoas, eu não acho que eu tenha tanto esse perfil. Eu precisava gerenciar conflitos dentro da minha equipe, com o funcionário, com o paciente, com o cliente. Também é uma coisa muito desafiadora pra gente aprender ali no mercado de trabalho, sabe? Do dia pra noite. Toda essa questão
questão de empreender, e eu nem falo sobre empreender no nicho que eu tô hoje, que é muito diferente, né? Abrir uma marca, ganhar dinheiro com infoproduto, né, na internet, enfim, como eu trabalho hoje, empreendendo no mundo físico, no mundo digital, é algo difícil de se ensinar, mas eu gostaria muito de ter escutado na faculdade, dos meus professores, de outros profissionais, como que a gente pode ter o nosso próprio negócio dentro da farmácia, né? Quais são os caminhos, se eu não quiser trabalhar para alguém, se eu não quiser ser CLT, quais são os caminhos? O que eu posso abrir? O que eu posso fazer dentro da farmácia? Então, acho que um ponto muito legal, por exemplo, seria sobre a parte legislativa, de como a gente consegue abrir uma farmácia de manipulação, como a gente consegue abrir uma drogaria, o que se precisa para isso. Então, eu senti falta na graduação dessa base sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre liderança. Acho que teria feito muita diferença na minha formação, mas eu entendo que a faculdade tem um plano a seguir de ensino e é difícil realmente conseguir abordar todos os assuntos, e talvez no momento da faculdade isso não fizesse tanto sentido para mim, mas a gente sente esse baque quando vai para o mercado de trabalho, principalmente sobre liderança, sobre gestão. E o meu terceiro ponto negativo, que se conecta muito com isso, é a gente faz os estágios, a gente está envolvido na farmácia, na faculdade, enfim, ao meu ver, na parte mais legal da coisa, que é, eu vou fazer estágio em farmácia de manipulação, eu vou estar dentro do laboratório manipulando. Eu vou fazer estágio em drogaria, eu vou estar lá no balcão atendendo os pacientes. E a gente sente quando vira farmacêutica que a gente acaba abandonando um pouco a parte, pelo menos ao meu ver, que era mais divertida da coisa. Então a gente fica muito no burocrático, muito no administrativo, muito na gestão de pessoas, na gestão de conflitos, na liderança e menos na parte da mão na massa. Então, na drogaria, óbvio que a gente vai passar muito tempo ali atendendo na frente do balcão, mas a gente também tem toda outra parte de compras, dependendo do porte da drogaria, de liderança, de SNGPC, de conferência de receituário, de visita da vigilância, de visita do CRF, de controle de temperatura. Então a gente fica muito mais no burocrático, no administrativo, em qualquer área, do que na mão na massa ali que a gente fazia nos nossos estágios, por exemplo. E isso, dependendo da sua visão, pode ser mais positivo ou mais negativo, dependendo do que você acha, né, sobre colocar realmente a mão na massa. Por exemplo, na manipulação, já tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o que um farmacêutico faz na área magistral. Eu tive experiência como farmacêutica. Eu ficava no laboratório também, mas muito mais supervisionando, muito mais ajudando, muito mais envolvida na parte administrativa e burocrática mesmo, do que ali fazendo os cremes que eu gostava, né? Do que fazendo shampoo, do que manipulando medicamento. Então essa é uma realidade que talvez pudesse ser explorada mais nos estágios. Não sei como a gente poderia abrir a cabeça do estagiário para que ele entendesse que como farmacêutico ele não vai ficar ali na função que ele exerce como estagiário, obviamente, né? Esses são os lados negativos da farmácia, ao meu ver, todos muito trabalháveis. Quando a gente começa a ter clareza sobre eles e começa a entender e procurar ajuda, né? Procurar como eu posso ser uma boa líder, como eu posso gostar da parte burocrática administrativa, como eu posso empreender, como eu posso estudar sobre a área de atuação que eu tô indo. Então são coisas melhoráveis, né? São pontos que são fáceis de se consertar, de entender, de ir atrás, mas ao meu ver foram pontos que dificultaram um pouquinho o meu processo e eu queria comentar isso com vocês para que vocês possam ter clareza sobre isso. Lembrando que é uma opinião muito pessoal, talvez vocês não enxerguem dessa forma, mas espero muito que esse vídeo possa ter ajudado de algum jeito vocês. Se você também já enxerga algum ponto negativo, comenta aqui abaixo que com certeza seu comentário será muito bem-vindo. Muito obrigada por ter assistido até